Olá pessoal, bem-vindos de volta ao seu canal de controle de tráfego aéreo e navegação aérea. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um controlador de tráfego aéreo ou um piloto precisa saber sobre navegação aérea. E o vídeo de hoje é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre o serviço de controle de aeródromo, o serviço prestado por uma torre de controle. A responsabilidade pela separação entre duas aeronaves evoluindo no circuito de tráfego de aeródromo é do controlador de tráfego aéreo ou é do piloto? Se você acha que a responsabilidade é de um ou de outro, você precisa assistir a esse vídeo. Então vamos bater esse papo sobre controle de tráfego aéreo e descobrir de quem é a responsabilidade pela separação no circuito de tráfego, se do piloto, controlador ou de ambos. Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem uma aeronave voando no circuito de tráfego, na perna do vento, e uma segunda aeronave solicita autorização para a torre para ingresso na perna do vento. E o controlador faz a seguinte pergunta a esta aeronave. Papatango Lima Oscar Bravo. Está visual com o Papatango Índia Lima Sierra no ponto médio da perna do vento? E o Papatango Lima Oscar Bravo responde afirma. O controlador tem a prerrogativa de autorizar esta aeronave a ingressar no circuito com a seguinte instrução, por exemplo. Papatango Lima Oscar Bravo, autorizado o ingresso na perna do vento, aguarde autorização para ingressar na perna base. Agora vamos supor que entre estas duas aeronaves haja uma formação que impeça o Papatango Lima Oscar Bravo de manter contato visual com o Papatango Índia Lima Sierra. E quando o controlador questiona o Lima Oscar Bravo se ele está visual com o Índia Lima Sierra no ponto médio da perna do vento, a resposta agora é negativa. Nesta configuração, a quem cabe a separação entre estas duas aeronaves? O controlador de tráfego aéreo pode negar a autorização para esta aeronave ingressar no circuito de tráfego? Que alternativas ele tem para garantir a separação entre estas duas aeronaves? Vamos à legislação. Então, a ICA 112, no item 5.2, traz que caberá ao piloto, em comando de uma aeronave em voo VFR, providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão, exceto no espaço aéreo classe Bravo. No espaço aéreo classe Bravo, a responsabilidade pela separação de duas aeronaves voando VFR é do controlador de tráfego aéreo. A gente vai gravar um vídeo falando de classificação de espaço aéreo, não vamos entrar neste pormenor agora. Então, até esta vírgula, a gente tem a condição que é mostrada neste cenário. Duas aeronaves voando VFR. E observe que para garantir a separação, o piloto precisa fazer uso da visão. Mas neste caso, o piloto não tem condição de fazer a separação com o uso da visão, porque ele não vê a aeronave que o precede. Vamos a outro item. O item 422 da ICA 112 fala genericamente que nenhuma aeronave voará tão próximo de outra de modo que possa ocasionar perigo de colisão. Ela não traz valores, parâmetros de separação. Já a ICA 137, no item 621, diz que as torres transmitirão informações e ou autorizações às aeronaves sob seu controle para conseguirem um movimento de tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido no aeródromo e em suas vizinhanças, com o objetivo de evitar abalroamento entre aeronaves. Enfim, é para garantir a separação entre as aeronaves e entre aeronaves e veículos evoluindo no aeródromo. Observe que neste item, que diz qual é a responsabilidade de uma torre de controle para evitar abalroamento, a gente não tem o termo separação. Quando o termo separação ele é de responsabilidade de um controlador de tráfego aéreo, a gente tem valores, a gente tem parâmetros a serem observados. Existem terminais onde é prestado o serviço de vigilância ATS, onde os valores de separação são de 1.000 pés ou 5 milhas. E se neste cenário eu não posso falar em separação,
eu posso falar em autorizações e ou informações. Onde a gente quer chegar com esta interpretação? Se o piloto desta aeronave reportou não estar visual com a aeronave que voa à frente dele, o controlador de tráfego aéreo tem a prerrogativa de emitir instruções, de emitir autorizações ou de negar essas autorizações para garantir este tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido no aeródromo. Então ele pode emitir uma instrução para essa aeronave do tipo: efetue um 360 pela sua direita e aguarde autorização para o ingresso no circuito de tráfego. Ou mantenha o setor norte, setor sul, ou sobrevoe um ponto de referência que seja de conhecimento deste piloto, aguardando a autorização para ingressar no circuito de tráfego. Então, com ou sem esta nuvem aqui, se o controlador de tráfego aéreo julga que não é seguro autorizar esta aeronave a ingressar no circuito de tráfego, ele pode lançar mão dessas informações e autorizações para aumentar o espaçamento entre essas aeronaves, embora não haja um valor de distância previsto entre elas. Então, aqui, conclusão que a gente chega. A responsabilidade por manter as aeronaves espaçadas, e é neste sentido que a gente está usando o termo separação no circuito de tráfego de aeródromo, essa responsabilidade ela é do piloto em comando, conforme previsão no item 5.2 da ICA 112, mas eu também tenho o item 621 da ICA 137, que diz que o controlador de tráfego aéreo de uma torre tem essa responsabilidade de manter o tráfego seguro, ordenado e rápido, fazendo uso de informações e ou autorizações às aeronaves que evoluem sob seu controle. O que a gente conclui? Que a responsabilidade ela é solidária. E aqui a gente traz um exemplo dessa responsabilidade compartilhada. Imagine que a gente tem agora duas aeronaves voando no circuito de tráfego, ambas estão na perna do vento. Esta segunda aeronave tem contato visual com esta primeira. Esta primeira já foi autorizada a realizar a curva e ingressar na perna base, mas ainda não fez, e o controlador de tráfego aéreo emite a seguinte instrução para esta segunda aeronave: mantenha a separação visual com a aeronave à sua frente, autorizado ingressar na perna base, reporte como número 2 na reta final. Existe alguma impropriedade de tráfego aéreo nesta instrução? Pela nossa interpretação, não, porque se o piloto em comando desta aeronave que está voando o VFR tem a responsabilidade de garantir a separação com outra aeronave que se encontra à sua frente, a gente entende que ele só o fará quando ele julgar que ele tem separação suficiente para que o voo ocorra em segurança. E aí vem as seguintes perguntas. E se porventura esta segunda aeronave não mantiver um espaçamento seguro com esta primeira, e quando ele chegar na reta final, a distância entre elas for muito pequena? Vamos lá. O controlador da torre emitiu uma autorização para esta aeronave voar mantendo a sua separação com esta primeira, e se o controlador julgar que esta distância é confortável, quando esta segunda aeronave se encontrar na reta final, ele autoriza o pouso. Se ele julgar que este piloto não manteve um espaçamento adequado em relação à primeira aeronave, ele tem a prerrogativa de não autorizar o pouso. E esta aeronave seria penalizada tendo que arremeter. Se esta segunda aeronave arremeter, é culpa do controlador de tráfego aéreo? Não. Quando o controlador de tráfego aéreo instrui esta aeronave a ingressar como número 2 no circuito, ele está baseado na responsabilidade que este piloto tem de manter a separação visual com esta primeira aeronave. Mas quando ela autoriza esta aeronave a manter separação visual com a que se encontra à sua frente e reportar na final, lembre-se, o pouso não foi autorizado. Ele foi instruído a reportar na reta final, que é onde o controlador de tráfego aéreo vai fazer a análise e verificar se existe espaçamento suficiente para autorizar o pouso desta aeronave.
A cobrança para o controlador de tráfego aéreo poderia vir se, porventura, ele instruísse esta segunda aeronave a girar base sem que houvesse espaçamento necessário com esta primeira, e quando ela chegasse na reta final, não houvesse espaçamento necessário para garantir a segurança. Em cenários complexos, onde haja outras variáveis, normalmente o controlador de tráfego aéreo tira do piloto a responsabilidade de julgar qual é o espaçamento necessário e assume a responsabilidade, assume o espaçamento e vai emitir autorizações quando ele julgar que este espaçamento é seguro, para garantir o espaçamento adequado entre esta segunda aeronave e a aeronave que a precede. De modo que a gente conclui que a responsabilidade não é só do piloto e nem é só do controlador de tráfego aéreo. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo o que um piloto ou um controlador precisa saber sobre navegação aérea. Recadinho de hoje: uma carreira bem-sucedida normalmente é resultado de muitas horas de estudo e de muito esforço. Um grande abraço e até a próxima.